Em um determinado momento no futebol brasileiro, a marca Corinthians era vista como a única capaz de rivalizar com o Flamengo no campo das finanças, a segunda maior torcida do país e concentrada na capital financeira, São Paulo. E isso, de certa maneira, contrapunha um pouco o fato do Flamengo destacadamente ter a maior torcida, só que mais pulverizada pelo país. Então o Corinthians sempre foi alardeado aí como um time que poderia rivalizar no campo da finança, em termos de capacidade, apelo comercial. E, de certa maneira, faz todo sentido. O Corinthians realmente era para ser uma marca muito forte. Eu digo era porque, muito em função da gestão, que conseguiu a proeza de desvalorizar essa marca e de fazer com que empresas não tenham mais interesse, digo empresas com referências, empresas com o nome a zelar, empresas de prestígio, esse é o termo, não tenham mais interesse em associar o seu nome ao Corinthians, ou pelo menos é isso que o mercado está dizendo. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte o conteúdo do canal e quer ajudar o crescimento desse canal, apoiando, se inscreva. E ao se inscrever, ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é deixar o seu like. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número maior de pessoas. Por isso é muito importante o seu like, aquele famoso joinha. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, o famoso joinha. Claro, se você gostou de algo ou não concordou com alguma coisa que foi abordada aqui no vídeo, não tem problema. Interaja, deixe aqui seus comentários. Através do seu comentário, a gente pode evoluir a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, grupo do futebol no final de semana, grupo da família, grupo dos amigos, enfim, compartilhe. E mais um favor, deixe aqui seu comentário sobre o áudio, se está ok. Dessa maneira, se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like, comentando, compartilhando e dando os feedbacks, você vai estar contribuindo e muito para o crescimento do canal. Voltando ao tema do vídeo, como eu estava dizendo, o Corinthians sempre foi tido e havido como um time que poderia fazer ali uma frente ao Flamengo em termos das finanças, né, da capacidade de geração de receitas. Foi até usado um termo, à época, eu me lembro, de espanholização, que era uma referência justamente a Real Madrid e Barcelona, as grandes potências esportivas e econômicas da Espanha e também da Europa, em relação ao que poderia ser Flamengo e Corinthians aqui. Me lembro que em 2012 o Corinthians era campeão mundial e despontava como essa grande potência. E naquele tempo faltava o Flamengo se organizar e despontar também. Só que as coisas mudaram, inverteram. E o Corinthians de lá para cá, ele vem tendo gestões bem ruins do ponto de vista administrativo financeiro, para dizer péssimas mesmo, do ponto de vista administrativo financeiro e da imagem do clube também. Então o Corinthians de lá para cá é um clube que deve mais de 2 bilhões de reais, claro, tem um orçamento significativo, em torno de 1 bilhão, mas deve 2,5 vezes pelo menos o que fatura, o que é muito grave. Mas sabe o que é mais grave ainda? É a gestão do Corinthians em relação à sua imagem. Vamos recapitular aqui alguns acontecimentos. Quando essa nova gestão assumiu em relação à gestão anterior do Corinthians, que já foi muito prejudicial, do Alib, do time do André Sanches, né? O Corinthians ele propagou ali um discurso que ia organizar as contas, ia fazer um trabalho mais sério, trazer o interesse das grandes empresas e formar ali de novo um time forte, ou pelo menos ia organizar nos próximos anos para depois voltar a ser competitivo. E o que acontece logo ao assumir? Aquelas frases de fanfarrões do diretor deles, acabou a farra, e logo depois o Corinthians se associa a uma empresa no patrocínio Master e sai aí falando que agora tem o maior patrocínio do Brasil. Menos de 3 meses depois, já estava todo mundo ali investigado pela polícia por um suposto esquema de laranja. Aí essa patrocinadora vai lá e rompe com o Corinthians, e o Corinthians consegue uma outra patrocinadora que menos de, sei lá, meses depois
já estava envolvido o CEO preso na delegacia, investigado por fraude, trapaça, um monte de coisa. O fato é, não existe nenhuma empresa séria de prestígio que esteja procurando o Corinthians. Soma-se a isso toda essa questão de impeachment, o baixo nível que foi a última reunião, ofensa para lá, ofensa para cá, briga, nada que você possa, vamos dizer assim, equiparar o ambiente de uma empresa séria, de uma corporação realmente de mercado ativa e com profissionais top no mercado. Até porque o Corinthians é uma empresa, se fosse, que arrecada em torno de 1 bilhão, ou seja, estaria entre as maiores do Brasil. Mas tudo isso contribui para que o mercado enxergue o Corinthians como uma empresa ou uma instituição, como você queira chamar, muito amadora. E principalmente o fato do Corinthians estar associado a empresas, poxa, que onde o CEO está preso, empresas investigadas pela Polícia Federal, empresas que não conseguem fechar a sua viabilidade, a sua legalidade junto às autoridades, já que não conseguiu passar pela elegibilidade do Ministério do governo federal em autorizar algumas bets, por exemplo. Ou seja, é uma sequência de coisas que são muito ruins para a imagem do Corinthians. E aí eu te pergunto, quem em sã consciência vai estar disposto a querer envolver sua marca, se essa marca for uma marca de respeito, de prestígio, que tenha algo a zelar realmente? Quem vai querer associar-se ao Corinthians? Difícil. Você vê as empresas que estão buscando para patrocinar o Corinthians, são empresas que não são, não vou dizer que não são sérias, porque aí, sabe, é complicado, mas são empresas que não têm lastro no mercado ainda, que você não olha assim e reconheça, essa empresa aqui é uma empresa de grande lastro, de grande credibilidade. Pronto, não são empresas com credibilidade no mercado. Em contrapartida, você vê o Flamengo num caminho oposto, cada vez mais um caminho corporativo. Basta frisar que o Flamengo é o único clube da América do Sul que ele é auditado por uma das 4 Big Fours em relação à auditoria financeira, né? KPMG, Deloitte, Ernst Young, PC White, se eu não me engano. A Ernst Young, ela audita os balanços do Flamengo. E é muito importante frisar isso, porque essas empresas, elas escolhem os seus clientes, porque elas têm um nome muito forte no mercado. Elas validam aqueles números, aqueles balanços, elas falam para o mercado, olha, aqui o negócio é sério, eu estou auditando esse clube, eu estou dizendo que é um clube confiável, por isso que ela escolhe os clientes. Por exemplo, o River Plate tentou ser auditado pela Ernst Young. E a Ernst Young, depois de fazer uma análise inicial dos números, dos processos do River Plate, falou, olha, eu agradeço, mas eu passo. Eu não vou querer ser a tua auditora. Te recomendo uma outra empresa, mas para que eu te audite tem que ter alguns pré-requisitos que você não atende. Então basta dizer o quanto é rigoroso esse processo para que uma dessas Big Four audite um desses clubes. E o Flamengo, até pouco tempo, não sei se mudou, o River Plate estava num processo de tentar ser auditado pela Ernst Young, tinha sido reprovado no início, mas não sei se continuou de atender essas pré-condições, esses pré-requisitos dessa auditoria, dessa empresa, consultoria, melhor dizendo. Mas o Flamengo é se não o único, um dos poucos clubes da América do Sul que é auditado pela Ernst Young. No Brasil, com certeza é o único. E o Corinthians, por exemplo, não é auditado por nenhuma empresa com credibilidade. E isso te valida muito no mercado. Não é à toa que, olha o nível dos patrocinadores do Flamengo em comparação ao Corinthians. O Flamengo tem uma das maiores empresas de vendas online, né, de logística online do mundo, que é a Mercado Pago. Né? O Flamengo ele tem outras empresas, um banco, o BRB, que é um banco que está expandindo nacionalmente muito em virtude da associação com o Flamengo, né? Entre outras empresas muito importantes, de grande credibilidade no mercado. Né? E o Corinthians,
como você vê, são essas empresas que estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Você não tem nenhuma consultoria top no mundo auditando o Corinthians. Então, isso faz muita diferença. Você vê, de um lado, um Flamengo que cada vez mais ele atende às prerrogativas de um mercado, de uma dinâmica de mercado, ele se valida com essas credenciais, cada vez mais nesse caminho de se validar, de tornar uma marca atrativa, uma marca confiável para quem quer investir. E quando eu digo quem quer investir, eu me refiro sim ao segmento publicitário. O cara vai colocar lá a sua marca, poxa, eu sei que aqui não vai ter Polícia Federal, não vai ter nada. E aqui é uma empresa séria, porque o Flamengo ele é tratado como uma empresa. Aqui é uma empresa séria, uma empresa de muita credibilidade. Olha só quem audita os números do cara. A Ernst Young, que está dizendo para o mercado, olha, esses números aqui são confiáveis, eu estou garantido, eu estou colocando minha credibilidade aqui em xeque. Poxa, quando uma Ernst Young diz isso, isso tem uma repercussão muito impactante no mercado financeiro e em qualquer segmento interessado em associar o seu nome a essa instituição validada pela Ernst Young. E isso faz toda a diferença. E como eu estava dizendo, do lado do Corinthians você vê totalmente o oposto. E aí é chato, porque eu sei que os torcedores corintianos vão ficar chateados com isso, mas o que eu estou dizendo é que o Corinthians é uma grande instituição em termos de marca, em termos, pelo menos de potencial. De marca agora está muito desvalorizado. Tem um seguidor no canal que colocou aqui que não dá para comparar o valor da marca Flamengo com a marca Corinthians nesse momento, muito em função do que o Corinthians passa em campo, não ganha títulos. Mas olha, eu vou discordar em partes. Eu não acho que isso é muito em função do que acontece em campo. O que acontece em campo é muito uma consequência do que acontece fora dele. E eu acho que isso é muito mais impactado pelo que acontece fora de campo com o Corinthians. É um time que é conhecido como caloteiro, é um time que não consegue atrair mais empresas de credibilidade e de prestígio, porque as empresas que estão associadas ao Corinthians são empresas que estão sendo investigadas pelas autoridades. É um time que tem todo um histórico aí de, sei lá, de briga, de amadorismo, de corrupção, de um monte de coisa ruim. E do outro lado, você tem aquele outro time, que seria o que criaria a polarização com o Corinthians, o Flamengo, que é a grande marca do futebol brasileiro. E esse time cada vez mais num caminho de se viabilizar do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista do que os investidores procuram, segurança, credibilidade, prestígio. O Flamengo cada vez mais nesse caminho. Se você for observar as atitudes, os planos, os direcionamentos, o planejamento estratégico do Flamengo, ele é muito o oposto do que é o Corinthians. Quer um exemplo? O Flamengo é o clube que mais fatura, que tem a melhor relação faturamento-dívida, ou seja, a relação quanto eu faturo para quanto eu devo, a melhor relação da América é a do Flamengo. E ainda assim, ele tem um estádio, um projeto novo. O que ele faz? Ele pensa em ser mais assertivo nas contratações, segurar mais, fazer um planejamento orçamentário em algo realmente com estudo de viabilidade econômica, não algo do céu, vou tentar, se der legal, se não der a gente vê. E do lado do Corinthians você vê os caras devendo 2,5 vezes mais do que arrecadam, devendo todo mundo, os credores batendo da porta e estão pensando em contratar e depois paga quando der, se der, senão tá tudo bem. Então você vê um caminho totalmente oposto desses dois clubes, dessas duas instituições gigantes em termos de potencial de arrecadação. Eu acredito que tanto o Flamengo como o Corinthians, em termos de potencial de arrecadação, não chegaram nem, sei lá, a 1/3 da sua capacidade de gerar receitas em virtude da força da sua marca. Só que um está sendo puxado cada vez mais para baixo em virtude da má gestão e uma sequência de má gestão. E aí vale lembrar que isso pode causar um dano permanente até, porque, sabe, você vai perdendo, quando é algo, sei lá, de 5 anos, 10 anos, a marca, ela meio que sobrevive, resiste. Mas quando é algo já de décadas, né, não é o caso do Corinthians ainda, porque isso vem desde 2012, mais ou menos, 2013, então estamos falando de uma década e pouquinho. Mas quando isso começa a passar muito, isso vai desgastando a marca, ela vai perdendo referência no mercado, ela vai perdendo peso no mercado, porque vai entrando outras gerações, mais ou menos como aconteceu com o Vasco, que na década de 90 era um clube muito
potente em termos de peso no mercado, né? Ainda o é, mas não mais como já foi nos anos 90, perdeu muito dessa força e através de uma sequência, né, de décadas de má gestão, de desvalorização da marca, né? Algo que pode acontecer com o Corinthians. Então, aquele clube que era considerado aí um clube forte, um clube do ponto de vista mercadológico extremamente atrativo, isso pode ir diminuindo, 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 diminuindo. E, por outro lado, o Flamengo, que é um clube cada vez mais alinhado, os seus processos, os seus direcionamentos, as suas ações, muito em função do que o mercado pede, pode cada vez mais se fortalecendo. E isso pode criar efetivamente um abismo que não era para existir, né? O Flamengo, sim, com a capacidade de maior geração de receitas, mas o Corinthians com uma força muito grande, uma presença muito grande no mercado importante, como o de São Paulo. Então não era para ter um abismo, mas isso pode, ao longo do tempo, acontecer. Eu não digo um abismo, mas um distanciamento que não era para ter tanto. E isso em função desse processo do Corinthians continuar, esse desgaste da marca continuar nos próximos anos, e isso se tornar décadas e décadas, como aconteceu ou está acontecendo ainda com o Vasco. Bom, quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários, não esqueça de se inscrever no canal, claro, deixe o like, ative o sininho, o famoso joinha que é o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, comente. Tem um ponto, você que coloca os comentários aqui, algumas opiniões divergentes, outros concordam. Eu sei que esses temas geram bastante polêmica e debate. No sábado, dia 25, eu vou estar fazendo uma live aqui às 9 horas, então convido você para que a gente possa gerar esse debate de forma respeitosa, ou respeitando, claro, sempre as opiniões divergentes, mas gerar esse debate saudável e interessante a respeito do futebol brasileiro, com esse viés aí da parte de negócios, do apelo das marcas, da força das marcas do futebol brasileiro, e como tá essas interações que estão acontecendo entre os clubes, a relação LFU, Libra, que eu sempre costumo falar aqui. Enfim, vai ser uma live muito interessante, falar de futebol de maneira geral, uma resenha bacana, atrativa, conto com você. Um grande abraço e até a próxima.